Então vamos lá, gente. A aula de hoje é uma continuação da última aula, tá? Então, recapitulando um pouquinho o que nós falamos de botânica até então, né? Nós falamos lá de briófitas, depois de briófitas passamos para samambaias, que são as pteridófitas. Expliquei um pouquinho o ciclo reprodutivo dentro de plantas, tá? E agora, caminhando no processo evolutivo, estamos chegando em gimnospermas, tá? Ficou alguma dúvida das últimas aulas que nós tratamos? Não, Não. até agora não. Eu tô revisando genética, aí eu ainda vou revisar a aula passada. Tá. Então, já que esse está muito recente, eu vou repetir só algumas coisas que eu falei na última aula, só para trazer para cá, tá? Porque isso é importante. Quando nós falamos de ciclo reprodutivo, nós falamos basicamente de dois momentos, é, duas gerações, tá? Que estão presentes em todos os vegetais. Que é a geração que eu chamo de gametófito e a outra geração que eu chamo de esporófito, né? Então você vai ter uma geração haploide e uma geração diploide. O básico, assim, para a gente não esquecer, é aquela frase que eu pedi para vocês anotarem, né? Que os esporos são produzidos por meiose. Por que eu pedi para vocês anotarem essa frase? Para vocês conseguirem identificar com mais facilidade qual é a fase 2N e qual é a fase N. Porque se Sim, os esporos são produzidos. Beleza? Se os, pode falar. se os esporos são produzidos por meiose, significa que os esporófitos que produzem esporos são 2N, mas os esporos que são produzidos por eles são N, ok? Sim, Beleza. Aí, esses esporos N vão dar origem ao gametófito. Esse gametófito, que é N, vai produzir gametas que também são N, a partir de mitose. Esses gametas vão fecundar, dando origem a um esporófito. E esse esporófito é 2N. E o esporófito produz esporos e assim eu fecho o meu ciclo. Ok? ok. É claro que tem um ciclo modelo e como a gente já percebeu, eles têm variações, né? Alguns vegetais passam mais tempo na forma de gametófito e outros vegetais passam mais tempo na forma de esporófito, tá? Então isso é importante a gente anotar porque você vai ter uma alteração na predominância dessas fases de acordo com o processo evolutivo, tá? Nós vimos, por exemplo, que lá nas briófitas a maior parte do processo era na forma de gametófito. E quando a gente vai estudar lá as samambaias, a gente já vê que não é bem assim. O gametófito é mais reduzido e você tem um esporófito mais predominante. Então, conforme o tempo foi passando e conforme foram surgindo novas características que foram sendo selecionadas pela seleção natural, você foi dando uma priorizada nos esporófitos por conta de algumas características dos esporos que ajudam nessa independência da água. Até aqui tá tranquilo? Pra mim, sim. Tá. Isso é só uma revisão de tudo que a gente estudou até agora, tá? Que é importante para a aula de hoje. Então, a história do grupo Plantae, ou grupo Plantae, né, as plantinhas, é uma história de dependência da água. É uma história de independência gradativa da água. Cada grupo vegetal vai ganhando uma certa independência da água gradativamente conforme cada grupo que nós estamos estudando. Até que chegamos aqui nas gimnospermas. Por que as gimnospermas são tão importantes? Por que muitos professores, inclusive, dão 3, 4 aulas sobre gimnospermas? Eu só não vou fazer isso porque é pré-vestibular, mas no colégio, gimnosperma costuma ser um módulo bem extenso, né? E não é por acaso, tá? As gimnospermas são grupos vegetais que compreendem vários filos. Vou até repetir. Gimnospermas é um termo que nós criamos para agrupar vários filos dentro desse guarda-chuva. Tá? Opa, tem alguém chegando na aula. Rapidinho. Alô, Ana. Então, gimnospermas é um termo que nós utilizamos para conseguir colocar dentro desse termo vários filos. Tá? Vocês lembram essa classificação de filo, reino? Falando assim, eu não sei. Talvez visualizando, sim.
Tá. Todos nós, biólogos e estudantes de biologia, nós temos que organizar os seres vivos através de uma determinada lógica, que é como se fosse um funil. Eu tenho primeiro um grupo maior e que vai se afunilando até chegar na espécie, tá? Eu vou de reino até espécie. E como que eu decoro cada um desses grupos, né? Cada um desses agrupamentos? Lembra do Shrek, do filme do Shrek, que ele fala pro burro: Burro, ó, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Por que essa frase? Porque ela ajuda a gente a decorar. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Aí você vai. Reino, que é de rato, filo, classe com orégano, ordem, fica família, gostoso, gênero, experimente, espécie. Gente, tô chocada. Ok? Então é só lembrar do Shrek. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Então você tem essa organização de grupos, onde o reino é o maior grupo e a espécie é menor. Ficou claro? Sim, acho que sim. Tá. Qualquer coisa, gente, eu tenho uma aula de classificação, me peçam, já coloquei ela no YouTube. Se vocês tiverem dúvida nessa parte da matéria, que se chama classificação, me fala que eu passo para vocês, tá? Qual canal? Porque eu acho que é bio alguma coisa. Eu sigo, eu vi todas. Tá. É nesse aí, no Pioneerdice. Se não tiver lá, Ah, eu boto pra visualizar. Aí você me fala, tá bom? tá. Beleza, gente. Então, por que eu tô falando isso? Esse grupo de vegetais é um grupo extremamente importante, por quê? Porque ele representa o surgimento de algumas características que são extremamente importantes nessa conquista do ambiente terrestre, nesse processo de independência da água, tá? Lembra que eu falei que gimnospermas é um termo que nós agariamos, que nós inventamos para conseguir colocar vários filos juntos? Por quê? Por que gimnosperma não é um filo sozinho? Porque ele é um filo, ele é um grupo que a gente chama de parafilético. Vamos entender o que significa esse grupo parafilético. O grupo parafilético é um grupo que compreende por vários surgimentos evolutivos concomitantes. Eita, palavras difíceis. Resumindo, o grupo parafilético está mostrando que são vários grupos de seres vivos, ou seja, vários grupos de vegetais, vários filos de vegetais que surgiram ao mesmo tempo sem uma única origem evolutiva em comum. Ou seja, eles surgiram em momentos diferentes nesse processo evolutivo, ok? Então, são vários grupos vegetais, ou seja, são vários filos que nós estamos agrupando nesse grupinho que nós chamamos de gimnospermas, tá? Mas, professor, por que a gente não criou um novo filo? Por que a gente não criou um megafilo? Porque cada grupinho desses, apesar de serem muito parecidos e terem essas características que nós vamos conversar hoje, eles possuem também diferenças devido às suas regionalidades. Foi? Sim, Ok? Então, assim, eles têm muita coisa em comum, mas como eles estão basicamente em quase todo canto do planeta, de acordo com as diferenças climáticas que existem no nosso planeta, nós temos gimnospermas diferentes. E elas têm tantas características diferentes que eu posso considerar elas como filos. Só que mesmo sendo muito diferentes, elas também são muito parecidas em outros aspectos, nos aspectos de independência da água. Então, como elas são muito parecidas no aspecto de independência da água, nós conseguimos organizar todos esses filos em um grande grupo chamado gimnosperma. Foi? sim, Então, elas têm semelhanças em um aspecto importante da evolução, mas elas também têm as diferenças que fazem com que elas consigam ser classificadas em grupos diferentes. Tá? sim, Então, isso que significa um grupo parafilético. Por quê? É um grupo que tem muita semelhança, mas apesar dessas semelhanças que eles possuem, eles têm diferença tal
que é capaz de fazer com que eles sejam classificados como filos diferentes. Tá? Deu para entender o que é um grupo parafilético? Isso aí aparece no Enem, por isso que eu gastei tempo falando disso. Eu acho que sim. Medo de responder ainda, mas. Tá, eu vou mandar exercício para vocês, aí a gente vai treinando. Tá, já tá até pronto o exercício. Vou mandar quando acabar a aula, eu vou mandar para vocês. Tá? Tá bom. Então, beleza. A segunda classificação, que a gente já conversou sobre essa classificação, é o fato de elas serem fanerógamas. A gente falou isso na aula passada. O que é fanerógamo? Fanerógama é quando você tem estrutura reprodutiva aparente. Então, a estrutura de reprodução, ou dependendo de qual indivíduo, qual tipo de planta que eu estou falando, órgão de reprodução está aparente, eu tenho uma chamada fanerógama. Ou seja, o que são fanerógamas? São plantas que possuem a sua estrutura reprodutiva aparente. Por exemplo, com certeza vocês já viram um pinho, né? Principalmente no Natal. O pessoal gosta de botar na porta de casa e tudo mais. Então, isso é uma estrutura reprodutiva. Você está conseguindo ver, está ali, você pega lá na mão. Você tem a estrutura reprodutiva da planta ali. Então, todo tipo de planta que tem estrutura reprodutiva aparente se chama fanerógama. Isso caiu ano passado no Enem e o pessoal ficou desesperado. Porque eu vi, professor, pelo amor de Deus, o que é fanerógamo? É isso, tá? Sim. No caso aqui das gimnospermas, elas são espermatófitos. Elas possuem sementes. Então, sempre quando vocês escutarem a palavra esperma, lembra de semente. Tudo que tiver esperma no nome é semente, tá? Até mesmo o espermatozoide. O espermatozoide tem esse nome porque antigamente se acreditava que os homens tinham as sementes e as mulheres tinham o receptáculo. Olha isso, né? Há muitos anos atrás. Então, esse nome espermatozoide, no caso da espécie humana, também vem dessa crença de que se achava que o homem tinha semente. Ok? Ok. Essa é uma dica importante, porque às vezes a gente não sabe o nome da estrutura, mas se tiver esperma alguma coisa, vocês já sabem que tem a ver com semente. Tá? Uhum. Beleza. Então, são espermatófitos, eles possuem sementes. Tá? Outra coisa Certo. que é importante para o grupo das gimnospermas é o fato de elas serem sifonógamas, né? Que é horrível esse nome, putz, elas possuem pólen. Nem eu uso esse termo sifonógamas. É aqui que surgiu o grão de pólen. Então vamos lá, vamos recapitular. Coisas importantes sobre gimnosperma, que só tem gimnosperma. Elas possuem sementes, tá? Então começou a ter semente a partir de gimnosperma. Vamos, gimnosperma e angiospermas possuem sementes, por isso são espermatófitos. Foi aqui que surgiu o grão de pólen. Então o grão de pólen começou a aparecer nas gimnospermas. Tá legal? E a partir daqui eu tenho as fanerógamas. Porque a partir daqui as estruturas reprodutivas são aparentes, tá? Elas são visíveis. Beleza? Beleza. Então são as três coisas mais importantes dentro de gimnosperma. Outras características que são importantes. No caso das gimnospermas, eu tenho sementes nuas. Isso aqui só acontece em gimnosperma. Como assim semente nua? É porque você não tem um envoltório, você não tem uma fruta. Então, por exemplo, na maioria dos vegetais, quando você vai pegar, por exemplo, angiospermas em geral, uma manga, uma uva, né, um morango, o que você vai ter é uma fruta aonde essa fruta vai estar revestindo a semente. Ok? Então você tem uma estrutura carnosa que protege a semente. Isso na maioria das plantas. Mas aqui nas gimnospermas não existe fruta. Então você não tem um envoltório ao redor da semente. A semente ela fica exposta, ela fica nua. Ok? Sim. E se não tem fruto, não tem fruta, também não possui flor. Então você não tem flor, tá? Aqui nas gimnospermas. Apesar de vocês, não sei se vocês já repararam nisso, né?
Mas apesar de a gente ir no mercado e, na época de Natal e a gente até ler, né? Em alguns cartazes, fruta de pinheiro. Já vi gente vendendo, entre aspas, as flores do pinheiro, né? Não existe flor de pinheiro, tá? Na verdade, são esses estróbilos que são esses pinhos. Ok? Sim. Ok. Então você não vai ter um ovário e em vez de ovário você vai ter cones estróbilos, que a gente vai explicar isso direitinho. Mas, a grosso modo, cones e estróbilos são estruturas reprodutivas de gimnosperma, tá? São aquelas estruturas aparentes. Só delas, né, professor? Isso, só a gimnosperma tem cones e estróbilos. Beleza? Sim. Outra coisa que é muito comum, antes de a gente começar a falar do clima, de onde eles vivem, são as micorrizas. Por que eu coloquei esse slide? A galera que foi meus alunos no passado viu que eu não coloquei esse slide aqui. Porque isso caiu no Enem ano passado. Enem não ERJ ano passado. Vamos lá, o que são essas micorrizas? A gente já viu, não sei se vocês lembram, relações ecológicas bem no início do ano. E uma dessas relações ecológicas se chama mutualismo. Vocês lembram de mutualismo? Não. Não. Mutualismo é uma relação ecológica, ou seja, uma relação entre dois seres vivos que é de cunho obrigatória, então uma relação obrigatória, certo? Aonde se um dos dois começarem a morrer, os dois morrem. Então eles são tão dependentes um do outro que se um morrer, o outro morre também. Ok? Ok. Aí tem uma questão que eu vi, que eu acho que foi da USP. Eu li uma questão essa semana que foi a seguinte, ó. Teve uma época que houve um monte de queimada em Portugal, vocês lembram disso? Portugal. Eu lembro das da Austrália. Da Austrália também, isso. É que no caso da questão, eles usaram Portugal como exemplo. Mas sim, vamos pegar exemplo da Austrália, por exemplo, né? Que tiveram várias queimadas, né? Sim. Na questão dizia o seguinte, Portugal está no norte. E por estar no norte, o clima é mais frio. E em climas mais frios, a gente pode até ver isso nas séries, né? De Netflix. A vegetação é muito diferente da que a gente tem aqui. Normalmente a vegetação em locais assim possui muitos pinheiros, tá? Uhum. Então, na época dessas queimadas, o que aconteceu foi o seguinte, olha que curioso. Eu achei essa questão mega interessante. O fogo lambeu várias florestas. E tiveram algumas florestas com pinheiros, ou seja, com gimnospermas, que muitos pinheiros, por serem muito, muito altos, porque não sei se vocês já viram um pinheiro de perto, pinheiros podem ser gigantescos, né? Muitos pinheiros permaneceram de pé, mesmo depois do fogaréu. Só que, aí tem um adendo, depois de um tempo, esses pinheiros começaram a cair, eles começaram a morrer. Ou seja, eles sobreviveram à queimada, ou seja, ao fogo, só que depois de um tempo eles começaram a morrer. Aí foram Por que eles sobreviveram e depois morreram? Pois é, essa que era a pergunta da questão. Por que eles sobreviveram ao fogo e depois morreram? É curioso, né? Sim. Que teoricamente o fogo é o pior, né? Então, isso tem a ver com as micorrizas. Então vamos voltar para a micorriza. A micorriza é uma relação obrigatória onde o fungo ajuda o vegetal e o vegetal ajuda o fungo. E essa associação ela é obrigatória, ou seja, um depende do outro. O fungo ajuda o vegetal, ajuda o pinheiro a aumentar a superfície de contato dele para que ele consiga absorver mais água e ele consiga sobreviver. Foi? Foi. Porque esse fungo, tá vendo que ele é todo branquinho, cheio de fiapinhos? Sim. Tá? Então a superfície de contato aumenta muito. E o pinheiro está dando de presente para o fungo todos os produtos da fotossíntese. Então ele faz fotossíntese e os produtos da fotossíntese
ele fornece para o fungo. Então, um está ajudando o outro. O fungo está ajudando o pinheiro a aumentar a superfície de contato para absorver mais água e sais minerais. E o pinheiro está ajudando o fungo dando os produtos, a glicose ali da fotossíntese. Foi? Foi. Mas eu ainda não entendi porque ele morreu depois. Então, agora vamos chegar lá. Tendo explicado isso, com o fogaréu, com o fogo, o que aconteceu foi que os fungos que estavam no pé, ou seja, na base dos pinheiros, começaram a morrer queimados. O fungo pegou fogo, o fungo queimou. Então, esse fungo que está em associação com o pinheiro começou a pegar fogo. Então, o fungo morreu, ok? Sim. Já que o fungo morreu e essa relação ecológica é uma relação obrigatória, ou seja, se um dos dois morrerem, o outro morre também, o que aconteceu aqui? Sem o fungo, o pinheiro não sobreviveu e você começou a ter vários pinheiros gigantescos caindo no meio da floresta. Caramba. Deu para entender? Sim. Então, achei essa questão fantástica porque é curioso, né? O pinheiro conseguiu sobreviver ao fogo, mas por conta do fungo que morreu, que era esse fungo aqui da micorriza, ele não conseguiu continuar sobrevivendo por muito tempo. Pois é, tadinho. Coitado, né? Rafael. Triste. Oi, oi, oi. Alguém mais falou. Oi, fui eu. Pode falar. O que tem fungo é o que tá à esquerda na foto. Os dois têm. Então que aqui tem. O da esquerda Os dois tem têm. mais. Isso. Mas aí eu ia perguntar, por exemplo, se fosse um da direita, talvez ele não tivesse nem tipo, sobrevivido algum tempo? Ou ele ia morrer mais rápido ainda? Não, assim, o da direita provavelmente é um pinheiro mais jovem. É menorzinho. Ah, tá, entendi. E o outro é um pinheiro mais antigo. Entendi. Ok? Acho que foi a Loena que também falou. Oi, fui eu, sim. A Lorena falou. Você falou que o mutualismo é uma relação obrigatória, né? Aí eu tava lembrando que, eu posso estar errada, mas eu lembro que no ciclo do nitrogênio tem acho que é Rhizobium, a bactéria que tem esse lance do mutualismo com as leguminosas, né? Uhum. E aí, então, se não rolar, tipo, o mutualismo, se a bactéria morrer, o que acontece, então, sobre as leguminosas? Não vai ter mais? Elas morrem. Tá. Tá, é a mesma Beleza. coisa, mesma coisa. Isso acontece, tem uma galera, não sei se vocês já viram isso, que gosta de colocar uma plantinha chamada era, que é como se fosse um feijão para ornamentar, para enfeitar muro de casa. Já viram isso? Que tem uma planta que parece uma rede que fica assim no muro das casas. Já. Não sei, tem tantas plantas. Que parece uma redezinha. O pessoal Parece gosta. que vai tomando o muro todo, né? Isso. Parece que vai se aderindo ao muro. Isso aí. Isso é um tipo de leguminosa, aquela planta. Tem gente, isso pode ser questão de prova, por isso que eu tô falando isso, tá? Tem gente, até mesmo alguns agentes aí de poda da prefeitura, que acabam tirando a Rhizóbio, né, ou o parecido, ou a bactéria que é análoga a Rhizóbio, ou seja, que é parecida, que cumpre a mesma função que Rhizóbio. O agente da prefeitura acha que é sujeira e começa a tirar a Rhizóbio. Aí quando passa o tempo, quando você passa pela rua de novo, você começa a ver que aquela planta começa a secar e começa a morrer, tá? Então, pra quem tem isso em casa, toma cuidado que às vezes a gente acha que é sujeira, mas não é. É Rhizóbio. E se a pessoa arrancar Rhizóbio da leguminosa, ela vai morrer, tá? Gostei da pergunta, Leona. Uma boa pergunta, de verdade. Gente, alguma dúvida? Não, até agora não. Queria só falar mais um outro nome que aparece muito em prova e que tem a ver com mutualismo, tá? Já que a gente entrou nesse assunto rapidinho. Já ouviram falar em simbiose? A palavra não me é estranha, mas se me perguntar o que é, eu não lembro. Então, Do lance da mitocôndria e da gente. Isso aí também é um tipo de simbiose. Isso aí. Então vamos lá. O que é uma simbiose? A simbiose, ela é um mutualismo, tá? Então simbiose é mutualismo.
Só que é um mutualismo onde, evolutivamente falando, vou usar o exemplo, não sei quem falou, não consigo identificar a voz, mas é um mutualismo que a gente vê, por exemplo, entre as nossas células e a mitocôndria, tá? É um mutualismo que ele está há tanto tempo na natureza que essa associação ela passa a acontecer a nível celular. Então, é uma associação que está há tanto tempo na evolução que um começa a ficar ligado fisicamente ao outro. Foi? Foi. A nível celular. Então, uma célula está grudadinha na outra, ou uma envolve a outra. Ok? Sim. Como no caso da nossa mitocôndria e nossa célula. A mitocôndria é uma bactéria que vive dentro das nossas células. Só que as duas já estão tão intimamente associadas, evolutivamente falando, que eles funcionam como se fosse um organismo só. Isso é simbiose. Show? Show. Aí, exemplos de simbiose. A micorriza é um exemplo de simbiose. A Rhizobium, que a Luana falou, e as nossas mitocôndrias. Tá dando para entender? Sim. Tá. Então, eu gosto de falar isso porque algumas questões vão trazer escrito mutualismo e algumas questões vão trazer escrito simbiose, tá? Certo. E, inclusive, olha pra tu ver como... Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho da prova do Enem. Teve um ano, cara, e eu achei isso muito absurdo, que na mesma prova eles usaram exemplos idênticos. Não sei se vocês já pegaram essas provas, não lembro qual foi o ano, tá? Mas quem tá pegando prova antiga pra fazer já deve ter reparado isso. Duas questões sobre mutualismo, onde uma questão ele fala da Rhizobium chamando de simbiose, e tem uma outra questão que eles falam da Rhizobium chamando de mutualismo. Eu não consigo entender como que uma mesma banca bota duas questões com duas nomenclaturas. Então, pra tu ver que essa variação pode acontecer até dentro da mesma prova, tá? Não é nenhuma bagunça. É verdade. Pode confundir mesmo, professor. Eu também acho que é pra confundir. Acho que é de maldade que eles fazem isso. Concordo. Com certeza. Mas acho injustiça. A UERJ já não faz isso. Sabe? Mas enfim. É só um desabafo sobre a prova do Enem. Então vamos lá. Vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre as características que são as características mais comuns das gimnospermas. Mas agora vamos conhecer, né? Não adianta ficar falando do indivíduo sem apresentar para vocês quem é o indivíduo, né? Então aqui, ó, eu tenho alguns exemplos de pinheiros, tá? Isso aqui eu tentei colocar na internet. Eu sempre gosto de pegar fotos do Brasil. Então, isso aqui é uma foto de Campo do Jordão, tá? Mostrando que aqui no Brasil a gente tem algumas espécies de pinheiro também, tá? E que tudo que eu quero analisar com vocês agora é uma comparação de estrutura e função. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem só decorando, eu quero que vocês entendam um porquê. Eu acho que é mais fácil a gente aprender quando a gente entende o porquê. Então vamos tentar entender a correlação de ambiente e funcionalidade, tá? O ambiente onde normalmente essas plantas vivem é um ambiente seco. Não é seco tipo deserto, mas é seco porque eles estão ou em elevada altitude, ou numa perspectiva de planeta, eles estão mais próximos dos polos. Então vou até repetir. Eu vou encontrar gimnosperma ou em elevadas altitudes, como botei até na capa da aula de hoje, Teresópolis, Petrópolis, Campo do Jordão, né? Friburgo. Você consegue encontrar pinheiro porque eu tenho uma altitude elevada. Ou eu encontro pinheiro nas regiões mais próximas aos polos. Então você encontra nos Estados Unidos, no Alasca, na Europa, como a gente viu até no exemplo que eu acabei de dar da queimada que aconteceu lá em Portugal. Então você consegue encontrar pinheiro em ambientes que são mais altos, tá? E se eles são mais altos, recebem ou recebem menos luz, o que vai acontecer é que esses ambientes são ambientes mais rarefeitos. Não sei se vocês já estudaram isso em geografia, mas quanto mais alto você está subindo, mais rarefeito é o ar. Já viram isso?
Acho que não exatamente isso, mas tem muita questão do clima e essas coisas, e vegetação que fala, eu acho, para cada clima. Isso aí. Isso é mais geografia, mas a parte que é geografia e biologia são bem próximas, né? Biologia tá em tudo, né? Biologia tá em tudo, de verdade. Eu sempre falo isso brincando, mas é verdade. Então, o que acontece é o seguinte, quanto mais você sobe no nosso planeta, menos oxigênio você tem. Então, quanto mais você sobe, mais rarefeito é o ar. E, consequentemente, por ser mais rarefeito, você tem menos água. Porque se você tem menos oxigênio, você tem menos oxigênio para formular, para contribuir nas moléculazinhas de água que ficam espalhados pelo ar. Então, conforme você vai subindo, o clima também é mais seco. Quem já subiu aí em Teresópolis, quem já subiu aí em alguma serra, reparou que de manhã o nariz fica que nem pedra, né? A gente às vezes que respira, parece que o ar não vem. E a gente que mora aqui no Rio de Janeiro sobe serra, a gente sente um pouquinho quando a gente vai subir serra, né? Não sei quantos de vocês já passaram por isso. Alguém já experienciou uma parada dessa? Eu não sei, sim, questão, tipo Mas assim, de frio. isso acontece comigo no ar-condicionado. Isso, Porque eu boa. nunca subi serra, mas no ar-condicionado acontece. O ar-condicionado faz a mesma coisa. Eu agora desmistificando algumas coisas. Curiosidade. O ar-condicionado, na verdade, ele está simulando o clima de montanha para vocês. Eu não zoando, tem gente que fala essa palavra, mas tem a ver, tá? O que o ar-condicionado faz? Ele pega o ar do ambiente, lá do teu quarto, ele absorve pelo filtro o ar do teu quarto, ok? E ele vai filtrar a água, ele vai tirar a umidade do teu quarto, e essa umidade é jogada por um caninho que desce, então você tem... todo o ar-condicionado vai ter que jogar água fora, e ele vai devolver para você, junto com um gás que diminui a temperatura, um ar que é mais seco e mais gelado. Ok? Então, quanto menos água tem no ambiente, menos aquele ambiente retém calor. Porque a água ela troca de calor com o ambiente o tempo inteiro. Então, se você não tiver muita água para você trocar de calor e reter esse calor, você tem um ambiente mais frio. Então, basicamente, o que o ar-condicionado faz na casa de vocês é retirar a umidade do ar, colocar um pouquinho ali de freon, que é o nome do gás, para gelar, mas o que faz o ar-condicionado gelar mesmo é a retirada de umidade. Então, quanto menos umidade tem no meio, mais tendência você tem a ficar no ambiente mais frio, tá? Então, curiosidade aí, que tem a ver com física, não tem a ver com biologia. É verdade, achei muito interessante. Mas é isso que funciona. E é a mesma coisa que acontece quando você sobe serra. Por isso que vai ficando... Oi, pode falar. Não, é que tem gente que, tipo assim, pro ar-condicionado você falou que pra ele gelar ele tem que estar meio que num clima seco. Só que muita gente sempre coloca, tipo, bacia d'água ou então, sei lá, toalha molhada pra não ficar, tipo, tão ressecado o nariz e tal, essas coisas. Mas ajuda. Aí meio que vai contra, né, a função dele. Não vai contra, vai contra sim, tá? Mas uma bacia d'água não é o suficiente para alterar a temperatura local. Ah, sim, é verdade. É uma coisa legal, sabe por quê? Porque você mantém o ambiente úmido o suficiente para você conseguir respirar bem, sem afetar a temperatura. Então, são ótimas técnicas, entendeu? Fazer isso vale a pena. É verdade. Agora uma dica, tá? Nunca botem o umidificador no máximo e ligue o ar-condicionado. Se você botar o umidificador no máximo e ligar o ar-condicionado, você vai estar gastando luz à toa, porque você vai estar tacando umidade pra caramba no ambiente e você vai estar com o ar-condicionado ligado e o seu quarto não vai gelar se você fizer isso, tá? Pois é. Então fica a dica. Ou no inverno eu fazia muito isso. Quando tá muito frio, vocês podem ligar o umidificador no quarto, que você vai e deixar o quarto fechado, que você vai fazer com que o teu quarto fique um pouquinho mais quente. É uma estratégia também, tá? E funciona. Então, é isso. Curiosidades de física no meio da aula de biologia. Mas tem a ver com o que eu vou falar aqui. Ok, gente. Deu pra entender essa mini aula de física aí? Sim, foi ótima. Então é isso, ó. Isso tudo tem a ver. Agora, eu vou continuar falando um pouquinho de física, mas eu vou trazer para o assunto agora, que essa parte é importante para a gimnosperma.
Quanto menos água no ambiente, menos você retém calor. Isso tem a ver com uma coisinha chamada de calor específico. Lembra que a gente teve uma aula sobre água lá atrás? Aula presencial. Lembro, foi a primeira. Foi a primeira. Isso tem a ver com o calor específico da água, que eu até falei no negócio da praia, né? Que quando você chega, a areia tá queimando, aí você se joga na água e refresca. Aí durante a tarde é o contrário, né? Sim. Isso tem a ver com o calor específico da água e da areia. Mas enfim. Essa capacidade da água reter esse calor tem a ver com um calor específico, com essa característica da água. Tá? Então, pensa nisso rapidinho, porque isso tem a ver com a parte de gimnosperma. Tá? Quanto menos água está no ambiente, mais frio, mais rarefeito. Beleza. Se você está mais frio e o seu organismo, ou seja, a plantinha, ela está um pouquinho mais quente, ela vai ter uma tendência a perder calor para o ambiente. Eu sei que isso é termodinâmica, mas tem a ver aqui, eu preciso explicar isso. Então, em ambientes altos, como Teresópolis e Petrópolis, você vai ter o seu vegetal, a plantinha, tendo a tendência de perder calor. E elas não podem perder muito calor porque o ambiente que elas já estão é frio também. Então, se elas perderem calor demais, elas não vão sobreviver, concorda? Sim. Então, ela tem que deixar de fazer duas coisas, ó. A primeira coisa, elas não podem deixar de fazer fotossíntese. Elas têm que estar o tempo inteiro... Deixar de fazer não, perdão. Elas não podem diminuir a taxa de fotossíntese dela. A taxa de fotossíntese dela tem que ser constante. Porque ela está o tempo inteiro num ambiente que é muito hostil. O ambiente é muito ameaçador. Por quê? Porque o ambiente é muito seco. Então elas têm que estar constantemente fazendo fotossíntese. Tá? E é por isso que todos os pinheiros possuem folhas sempre verdes. Com exceção de algumas gimnospermas, eu estou falando de pinheiro, tá? Pinheiro sempre verde. Mas as gimnospermas como um todo, elas não mudam de cor na folha, tá? A folha costuma ser basicamente da mesma coloração, tá? Então, se ela é verde, ela vai ser sempre verde. Se ela é laranja, vai ser sempre laranja. Não vai ter aquela mudança de cor que a gente vê em outras plantas, tá? Então, você tem algumas plantas que são sempre laranjas, vão ser laranjas a vida inteira. Não é porque ela não é outono, não. Tem algumas plantas laranjas que são sempre laranjas. As verdes vão ser sempre verdes. Elas não vão ter essa mudança de concentração de clorofila, tá? A clorofila delas vai ser sempre constante. Porque elas não podem ter nenhuma sombra de variação na concentração de fotossíntese no corpo delas. Foi? Sim. Então as plantas vão ter sempre a mesma coloração, normalmente verde, tá? Como o ambiente é muito hostil, elas não podem se dar ao luxo de trocar de folha. Por quê? Tem algumas espécies de plantas que não são gimnosperma, estou falando de outras, que não são esses que a gente está estudando, tá? Mas como, por exemplo, a amendoeira. A amendoeira troca de folha. Não sei quantos de vocês têm amendoeira perto de casa, mas chega a época do outono, o que não falta na rua é folha de amendoeira, né? Não sei se vocês já viram isso. Fica um monte de folha caída no chão. Porque as amendoeiras, elas têm um ciclo de água. Elas ficam variando a quantidade de água que elas absorvem e liberam. Então, elas conseguem ter essa capacidade de você fazer essa muda de folhas. Já os pinheiros, não. Beleza? Só um exemplo que pode cair em prova, por isso que eu dei esse exemplo, tá? Outra coisa que tem a ver com esse clima seco, e que é muito importante. Se o clima é muito seco, eu estou tendo a tendência de perder água. Então, quanto maior for a minha folha, maior vai ser a minha superfície de contato. Mas superfície de contato. O que é essa superfície de contato? É a superfície que você está tendo contato com o meio externo. Então, quanto mais contato eu tenho com o meio externo, mais eu interajo com eles, entende? Sim. Então, quanto maior a superfície de contato, mais eu interajo com o meio que é hostil. No caso aqui dos pinheiros, não é vantajoso, concorda? Que não é vantajoso ter uma superfície de contato grande? Sim, concordo. O que ia acontecer com a quantidade de água se fosse uma superfície de contato grande? O que ia acontecer com a folha do pinheiro? Como assim? Não entendi a pergunta. O que ia acontecer com a folha do pinheiro se a superfície de contato fosse grande em um ambiente que eu tenho a tendência à perda d'água?
Ele ia ficar zerado de água, né? Ia perder água. Ia perder água, ia ficar Aí não seco. ia ter como se manter. Isso. Ok? Isso é uma questão clássica de cair em prova específica. Tá? Então, se a superfície fosse grande, ele ia perder muita água e ia secar. Que nem você falou. Ia ficar zerado de água. Show? Show. E por que que não acontece isso? Aí eu botei essas folhinhas aqui. Porque as folhas dos pinheiros são assim, como eu acabei de colocar aqui no slide. Elas são em formatos de agulha, tá? Ou de cutícula, né? Cuticuliforme. Mas eu botei agulha para ficar mais fácil aqui para vocês. Botei espinho, na verdade. Tem formato de espinho, tá? Eu coloquei essa palavra espinho para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Sim. Porque tem outro termo aqui que é cutícula, aí acaba dando bug na tua cabeça. Mas tem formato de espinho, parece um monte de espinhozinho. Aqui, ó. Ah, sim. Tá vendo? Sim. Essas são folhas de gimnosperma. Tá? Sim. E tem uma variação de forma, assim, eu acho muito bonito, porque tem muita, cara, é muita variação. Então tem espinhos que parecem flores, que nem aqueles. Tem espinhos que parecem uma alga, que é esse aqui. Tem espinhos que são aqueles de Natal, que a pessoa coloca, que parece aqueles pompons, sabe qual é? Pompom, Aquelas tipo, partes verdes que eles colocam. peludinho? Isso, verde peludinho. Sei, sei. O que a gente faz aqui no Brasil é sintético, aquilo ali é de plástico, mas existem pinheiros que têm aquele tipo de folha, tá? A gente só tá imitando, mas aquilo existe, tá? Caramba. Existe, é meio louco, mas existe. Tanto é que o pessoal lá fora usa aquilo para fazer as guirlandas de flores para colocar na porta de casa. Enquanto aqui no Brasil, que a gente não tem muito pinheiro, aqui no Rio a gente não tem muito pinheiro, né? A gente faz de Sim. plástico, eles fazem com a planta de verdade, tá? Caramba, até nisso eles são melhores. É porque essa cultura de Natal e depois a gente pode até bater papo sobre isso na parte mais sociológica, de sociologia da parada. É que a gente está trazendo para o Brasil uma cultura que é externa, né? Então, Sim, é verdade. a gente não tem esse clima. A gente tenta imitar o clima que não tem, em vez de criar algo nosso, né? Que Natal é uma característica cristã. Eles associam muito isso com o clima seco. A gente não precisa associar isso ao clima seco, a gente pode associar outras coisas, né? Da nossa cultura. Mas enfim, depois a gente bate papo sobre isso. Tá bom. Mas enfim, a gente tenta simular, eu quero mostrar isso, a gente tenta imitar estruturas de planta que existem. Essas estruturas, elas de fato existem, tá? Beleza. Deu pra entender então por que a folha é em formato de espinho? Sim. Tá. Porque ela tem que ser menorzinha, ela tem que ser bem pequenininha para que a superfície de contato seja menor. Por quê? Porque com a superfície de contato menor, ela não vai desidratar, não vai perder água e vai continuar sobrevivendo. Show? Show. Vamos lá. Terceiro ponto aqui que é bem importante. Por que eu não usei a palavra cutícula? Por quê? Porque essas folhas, elas vão possuir uma camadinha a mais nas suas células chamada de cutícula, tá? Vamos tentar entender que cutícula é essa. O ambiente que essas plantinhas vivem é um ambiente muito hostil, como eu estou falando e repetindo o tempo todo. Essa cutícula é uma camadinha de cera, então pensa no seguinte, ó. Essas plantas têm uma espécie de cera em cima delas que se torna uma camada de proteção entre o ambiente que é propício à perda d'água e a minha célula. Então essa camada de cera, chamada cutina, vai evitar a perda d'água, vai fazer com que eu tenha uma barreira, pelo menos uma barreirinha, que venha a diminuir a propensão à perda d'água. Ok? Ok. Então essa cutícula é uma camada de cera que está em cima das folhas dos vegetais, tá? Que vai estar impedindo, ou pelo menos tentando impedir, que essa é a palavra mais certa, né? Tentando impedir a perda d'água, tá? Vai dificultar essa perda d'água. Show? Sim. Show. E a última coisa é que existe uma estruturinha que a gente vai estudar quando a gente for falar de fisiologia, mas eu estou começando a apresentar eles aqui para vocês, que são os estômatos. Quem são esses estômatos? São estruturas responsáveis pelo processo de transpiração. Então, o que esses estômatos vão fazer?
Eles vão armazenar água quando a planta tiver com problema de falta d'água, e eles vão ficar mais relaxados quando a planta não tiver com problema de falta d'água, tá? Então, os tômatos são basicamente reservatórios de água, vamos dizer, entre aspas assim, para que a planta consiga ter um reservatório ali para quando ela estiver passando dificuldade, tá? Então, Sim. foi? Foi. Então, quando a planta está com estresse, ou seja, quando ela está num ambiente que ela está perdendo muita água, esses tômatos vão ficar cheios, vão ficar túrgidos, vão ficar cheinhos, porque elas vão precisar daquele reservatório. Mas quando a planta está de boa, de boaça, tranquilona, esse estômago se abre e libera transpiração, tá? Sim. Então, os estômatos nessas plantas, eles não podem ficar na beiradinha da planta. Porque, assim, na maioria dos vegetais, esses estômatos ficam na beirada da planta. Bem em contato direto com o ambiente. Só que, como essas plantas aqui vivem num ambiente frio, num ambiente seco, se esse estômago ficasse na beirada da planta, a planta ia morrer, desidratada. Não ia ter reservatório, não ia ter como ter um reservatório. Então, esses estômatos, eles ficam escondidos, tá? Ficam guardadinhos. Sim. Ok? Ok. Gente, alguma dúvida? Eu não. Eu não tenho dúvida, eu tenho uma pergunta idiota. Não existe pergunta idiota, mas pode fazer. O que aconteceria se a gente tentasse plantar um pinheiro, por exemplo, vamos ver, no Amazonas, que é bem úmido? Ótima pergunta. Isso vai variar muito de espécie para espécie, tá? Tem alguns pinheiros que aguentam mais umidade do que outros, tá? Mas basicamente eles iam sobreviver, tá? A única diferença era o seu desenvolvimento. Então, aqueles que suportam mais um ambiente mais úmido, eles iam crescer normal, tá? Então, você consegue até plantar. Só que a maioria dos pinheiros não ia aguentar muito um clima muito úmido no que se diz a desenvolvimento. Então, em vez do pinheiro ter 10, 20, 30 metros, que é o tamanho de um pinheiro padrão, ele ia ter 2 metros, 3 metros, ia ficar um pinheirinho pequenininho. Ok? Ok. O tempo de desenvolvimento dele ia ser muito maior. Ele não ia se desenvolver com a mesma velocidade do que se ele estivesse num ambiente propício para ele. Morrer ele não vai, tá? Entendi. Porque ele já tá meio que adaptado ao clima frio, né? Então. Você ia deixar ele maluco plantando ele num lugar úmido. Exatamente. Ele perdido. Ele fica bugado, exatamente. Acho que tem um lugar aqui no Rio. Acho que é em Botafogo. Tem uma trilha que o pessoal. Acho que é Botafogo. Que o pessoal. Do Dona Santa Marta, né? Uma parada dessa. Mirante Santa Marta. Que eu já percebi que naquele mirante tem alguns pinheiros. E os pinheiros são tudo anõezinhos. Anõezinhos, não são muito altos. Por quê? Porque estão no Rio de Janeiro. Senão eles seriam enormes. Tá? Mas enfim, só para ilustrar isso que você acabou de falar. Alguma coisa a mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, beleza. Então, vou seguir. Bom, falando um pouquinho mais agora de características mais visíveis, né? Coisas que consigo bater os olhos no pinheiro e ver. A primeira coisa é o formato do pinheiro. Essa foto também é de Campos do Jordão, porque a maior parte das fotos que eu encontrei na internet é tudo de Campos do Jordão e Poços de Caldas. Eu não encontrei nenhuma de Teresópolis, não sei porquê. O pessoal não tira foto dos pinheiros de Teresópolis. Mas enfim. Eu gosto de mostrar esse pinheiro aqui, porque essa é uma espécie de pinheiro que tem esse formato de cone para cima, né? Não sei quantos de vocês já viram isso aqui. Isso é muito comum em Teresópolis mesmo, tá? Bem comum. Por que ele tem esse formato? Porque nesse formato você consegue acumular a neve e a neve começa a escorrer com muita facilidade. Ela não fica acumulada por muito tempo. Então, como eles são adaptados para regiões frias normalmente, que tem neve, né? Esse formato assim ajuda na dispersão da neve,
ok? E aqui tem um outro formato de pinheiro. Essa foto aqui já é do Alasca, tá? E essa foto eu acho ela bem interessante, porque se você parar para notar, eu tenho pinheiro em toda essa região, até nas montanhas e aqui nessa região toda, né? Então mostrando que o pinheiro lá do hemisfério norte, ele é um pinheiro mais cônico, tá vendo que ele tem mais o formato dele tem mais a ver com cone? Esse é o pinheiro mais comum do Brasil e esse é o pinheiro mais comum na América do Norte. Tá dando para perceber a diferença? Os dois são Sim. pinheiros, tá? Só que o formato tem um pouquinho diferente. Por quê? Esse aqui, esse formato para cima, que é o nosso, que tem lá também esse, tá? Mas lá tem menos desse. Esse formato para cima ajuda você conseguir manter todo mundo junto e você não ter tanta perda de água. Lembra que eu falei que o ambiente é muito seco? Então as folhinhas ficam tudo juntas e isso ajuda muito nessa retenção ali de calor naquele ambiente, ali fica mais quentinho em comparação ao ambiente. E para aqueles que estão na região mais gelada, isso também ajuda na dispersão da neve, tá? Só que aqui não neva muito, então aqui no Brasil praticamente não neva, tem poucos lugares que nevam. Campos do Jordão neva de vez em quando. Então, essa característica dele mais fechadinho para cima tem mais a ver com a retenção de calor do que com neve, tá? Já esse aqui, ele tem um formato de cone, por quê? Porque quando vem uma nevasca, essa neve começa a escorrer. Ela começa a cair sozinha do pinheiro, tá? Tem relatos de conhecidos meus que foram fazer intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras, na época que Ciências Sem Fronteiras existia, lá nos Estados Unidos, que eles falavam que eles saíam de casa, o pinheiro estava cheio de neve, e quando eles voltavam, já não tinha neve nenhuma no pinheiro, estava tudo no chão. Por quê? Porque esse formato de cone serve justamente para essa neve ficar escorrendo. E essa neve escorrendo vai fazer com que não fique acumulado nas folhas, tá? Vocês conseguem entender o porquê que essa neve não pode ficar acumulada nas folhas? Por que faz tão mal ficar acumulada nas folhas? Porque vai diminuir o calor específico? Também. Mas não é o motivo Só isso. principal. Vocês lembram como que vocês lembram como que é a folha do pinheiro? Uhum. Parece um pompom? Uhum. A superfície de contato dela é maior ou menor? Menor. Menor. Então ela já tem pouco contato com o ambiente para poder fazer respiração e etc, né? Se tiver neve, ela vai conseguir? Não. Vai bloquear, né? Vai bloquear, exatamente. Por isso que ela tem esse formato cônico, porque a neve não pode ficar ali. Deu pra entender? Uhum. Sim, mas ela não fica mesmo assim? Então, fica por um tempo, a neve vai escorrendo, vai caindo. Ah, aí elas sobrevivem. Isso. A neve não vai ficar grudada ali sempre, entendeu? Sim, Isso acontece por causa do formato dela. entendi. Show? Show. Tem gente que acha que é porque a neve tá derretendo, né? Não necessariamente, tá? Às vezes a temperatura tá a mesma, é simplesmente a neve só caiu, tá? Porque já vi gente falando, não, porque professor, a neve derrete. Sim, ela derrete. Mas se a temperatura se manteve a mesma, não é neve que tá derretendo, ela tá caindo. Ok? Então vamos lá. Vamos para a última parte da aula. Eu estou gostando que a aula está rendendo, a gente está conseguindo falar bastante coisa. Vamos para a última parte da aula, que é sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas, tá? Então, vamos lá. Essa é a estrutura reprodutiva dela, tá? E antes de a gente entrar no ciclo, vou só lembrar, né, dos dois protagonistas de todos os ciclos vegetais, né, que são os esporófitos e os gametófitos. Eu estou batendo nessa tecla para vocês não esquecerem isso. Esporófitos produzem esporos, gametófitos produzem gametas. Essa é a regra. Show? Show. Vamos lá. Informações para a gente começar a falar do ciclo, tá? Que são bem importantes. As gimnospermas têm uma enorme conquista
do ambiente terrestre em comparação aos grupos anteriores. Por quê? Porque aqui nas gimnospermas eu não dependo de água para a reprodução. Então, olha só, bastante importante, se quiser pode até anotar. As gimnospermas têm independência da água em relação à reprodução, mas em relação à reprodução, tá bom? Elas precisam ser regadas, elas precisam de chuva, tá? Mas em relação à reprodução, elas não dependem da água. Isso é um passo muito importante para a independência da água. Show? Show. Ok. Outra coisa importante, né? Lembra que eu falei, conforme você vai andando na história evolutiva, você vai ganhando a predominância do esporófito em relação ao gametófito? Sim. Aqui nas gimnospermas, o pinheiro inteiro, o indivíduo pinheiro que você está olhando ali, aquele indivíduo inteiro, ele é o esporófito. Então, aquele indivíduo inteiro, ele é 2N. Ok? E você não tem órgãos sexuais, tá? Eles não têm órgãos sexuais, mas ele já possui cones masculinos e femininos, ou seja... E como que ele reproduz? Porque ele não usa água e ele não tem os órgãos sexuais. Isso, E aí? eles têm esses cones. Gostei da pergunta, porque era essa pergunta que eu queria que ficasse na cabeça de vocês pro próximo slide. É isso aí. Aham. Mas, enfim, em vez de eles não terem órgãos, eles têm estruturas reprodutivas que vão agir de uma maneira muito diferente. Então, eu vou pedir para vocês muita atenção, porque o ciclo da gimnosperma ele é o mais complicado, porque tem muita coisa diferente de tudo que a gente viu, tá? Vamos lá. É diferente, mas dá para entender. Então, vem comigo, tá? Um macete que eu ensinei para vocês foi o seguinte. Toda vez que você olha um ciclo, lembre-se, né? Esporófito produz esporos por meiose. Então, quando eu olho pro... Oi, alguém falou alguma coisa? Não, você vai falar que esse é gigante. Isso, é grande. Ele é maior. Ele é bem maior. Ele é mais complicado do que o de angiosperma, mas a gente vai entender. Vai dar pra compreender. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Tá bom. Então, vamos lá, a gente bota na cabeça. Esporos são produzidos por meiose. Então, significa que o esporófito, o pinheiro inteiro é 2N, mas os esporos que ele está produzindo são N, tá? Beleza. Como eu falei, esse esporófito, vamos olhar bastante para o esporófito. Dentro dele, eu tenho dois tipos de cone. Eu tenho o cone masculino e o cone feminino, tá? No cone masculino, que é aquele menorzinho, dentro dele, eu tenho uma estrutura chamada microesporanjo, tá? Que estrutura é essa chamada microesporanjo? São estruturas, tá? Que dentro dela eu tenho os esporos. Então, dentro do microesporanjo, eu tenho vários esporos, muitos. Como esse esporo que está ali é um esporo menorzinho do que os outros que a gente já viu, e eles são grande quantidade, eu vou chamar esses esporos de microesporos, ou micrósporos, tá? Então, estou começando pela parte masculina porque ela é mais fácil. Então... Professor, Oi. eu tô com uma dúvida, que eu tô com uma coisa na cabeça, que quando a gente viu semana passada, os esporos ele também eram produzidos por meiose, e aqui também. Em todo esse ciclo de planta que a gente vai ver, vai ser sempre assim? Isso. Em planta, esporos são produzidos por meiose. Sim. Era só isso. Beleza. Porque em planta que você tem gameta por mitose. E gameta por mitose só acontece em planta, tá? Só em plantinha. Tá? Tá dando pra ir? Sim. Então, vamos lá. O cone masculino, então... Eu tô simplificando os nomes, tá? Pra ficar mais fácil do que tá na foto. O cone masculino, dentro dele, tem estruturas que são tipo saquinhos cheios de esporos. Esses saquinhos cheios de esporos se chamam microesporanjos, tá? Dentro do microesporanjo eu tenho vários esporos. Como esses esporos são muito pequenininhos, eles são chamados de microesporos, tá? Então, como eu falei, os esporos são produzidos por meiose, por isso que tem uma setinha escrito meiose ali. Porque os esporos são produzidos por meiose,
Tá bom? Sim. Ok. Esses esporos, quando são amadurecidos, quando eles estão amadurecidos, eles gradativamente vão se transformando em uma estrutura chamada pólen, tá? Então, dentro esses microesporos vão se transformando gradativamente em pólen, tá? E o que é o pólen? O pólen é uma estrutura germinativa, aonde dentro dela eu tenho uma célula chamada de célula espermática, como se fosse, entre aspas, o espermatozoide, tá? Então, vou repetir. Os microesporos são produzidos por meiose. Depois que eles são produzidos, eles vão sofrendo mitose e se transformando em pólen. Então, primeiro eles foram produzidos por meiose. Depois que eles foram produzidos por meiose, eles começam a sofrer mitose. E essas mitoses que os microesporos começam a sofrer fazem com que eles comecem a se transformar em pólen. O pólen é uma estrutura germinativa, é como se fosse uma bolinha, tá? Amarelinha, onde dentro dessa bolinha amarelinha eu vou ter a minha célula espermática. Tá legal? Esse pólen ele é muito leve e ele possui duas estruturinhas que parecem uma asa, tá? E isso tem a ver com a dispersão dele, porque se ele é leve e tem uma estrutura que parece uma asa, ele vai ser facilmente levado pelo vento, concordam? Sim. Entenderam como que se forma o pólen? Isso aqui, vou parar aqui no pólen antes de ir para a parte feminina. Acho que sim. Ele tem o processo da meiose, daí vai tendo mitose, daí forma o pólen. Isso aí. Show? Show. Já no cone feminino, agora eu vou para a parte do cone feminino. Já no cone feminino, que é o que a gente mais conhece, aquele que a gente bota de enfeite na árvore de Natal e tudo mais, que é aquele cone grandão. Dentro dele, eu tenho regiõezinhas que eu vou chamar de óvulo. Que regiões é essa? Que é esse óvulo que a gente chama de óvulo, né? Gente, rapidinho. Esse óvulo aqui, o termo ele é diferente do que a gente chama de óvulo para seres humanos, etc, tá? Isso que causa confusão na cabeça de muita gente, tá? Então, aqui eu vou ter uma região chamada de óvulo, tá? Que é a bolinha. E essa bolinha ela vai estar numa região do cone chamada de megásporo. Perdão, megasporanjo. Falei errado, desculpa. Professor, Ah, qual a diferença do óvulo nesse quesito daqui e do ser humano? Porque ele vai acabar reproduzindo, não vai? isso, eles são parecidos, mas são diferentes. Eu posso responder essa pergunta depois, porque senão vai te dar um nó na cabeça se eu falar agora? Pode. Tá. Depois eu respondo. Me lembra. Anota aí. Tá. Se eu começar a falar agora, vai dar tilt. Mas vamos lá. Então você tem um óvulo, que é como se fosse uma camada de proteção, aonde dentro dessa camada de proteção eu tenho um megásporo. Então vamos lá. Vou botar em nomes mais fáceis para vocês entenderem, tá? O megásporo é o quê? É a região que vai... Perdão. É o esporo feminino. Eu vou falar com nomes mais fáceis, tá? Tá bom. Então vamos lá. No cone feminino, eu tenho uma região, onde eu vou ter a parte reprodutiva. Na masculina, essa região se chama microesporanjo, certo? Certo. Na feminina, a região reprodutiva do cone se chama megaesporanjo. Então, Sim. feminino, mega, masculino, micro. Foi? Foi. Dentro do megaesporanjo, eu tenho o meu óvulo, tá? Uhum. O óvulo é uma estrutura de proteção que vai estar envolvendo o esporo feminino. Show? Show. Esse esporo feminino, ele é grande. E por ele ser grande, ele se chama megásporo.
Beleza? Sim. Então, ao mesmo tempo que... Lembra que a gente falou do masculino, falando que o do masculino é menorzinho, por isso que é micrósporo? Sim. Aqui é o contrário. A célula feminina ela é muito grande. Então ela se chama megásporo. Ok? Entendi. Sim. Enquanto no masculino eu produzo um monte de micrósporo que vira um monte de pólen, na feminina, e isso é muito parecido com o ser humano, né? Na feminina, você tem apenas uma célula que vai amadurecer. Que é bem parecido com o que acontece na mulher, né? Deu pra entender a diferença? Não sei, não peguei muito. Tá. Então esquece a comparação, vamos pensar só no vegetal. Tá? Ué. Tá, porque aí fica Tá mais bom. fácil. Então, ó, no masculino são vários micrósporos, um monte de micrósporo que formam vários pólens. E na feminina é uma célula, tá legal? Grande, Sim. que chama de megásporo. Beleza? Beleza. Ok. Esse megásporo, ele vai ser formado, ele vai sofrer, perdão, uma divisão celular, que é a meiose, e que vai formar de fato os esporos verdadeiros. Como assim? É como se o megásporo fosse uma célula congelada que ela é capaz de produzir os esporos verdadeiros. Ela é um esporo, só que ela ainda não tem a potencialidade, não tem o potencial de ser esporo. Ela é como se fosse uma formação, ainda tá Ainda desenvolvendo. está desenvolvendo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Ok? Uhum. Então, Ok. com o passar do tempo, ela vai sofrer meiose. E quando essa célulinha grande forma a meiose, lembrando, né, meiose é uma célula formando 4. Então, como é apenas uma célula, o resultado disso são 4 megásporos. Então, era um megásporo, que após a meiose virou 4 megásporos. Ok? Ok. Ok. Então, vamos lá. Eu formei 4 megásporos na parte feminina por meiose. Esses megásporos são N, tá? Esses megásporos vão se reorganizando, tá? Formando uma região, né? Na verdade, uma estrutura, perdão, chamada arquegônio. O que esse arquegônio faz? Ele forma todo um preparativo, é como se ele preparasse a casa para a recepção do pólen. Então ele forma uma estruturinha para a recepção do pólen, que é uma celulinha que ela é compatível com o pólen. Mas ela não é a célula que vai fecundar, ela só vai permitir o acesso. A gente vai entender isso. Mas foi? Foi. Então eu formo o arquegônio, tá? Que vai permitir o acesso, e o óvulo, que tem escrito ovo aqui, porque peguei de português de Portugal esse negócio. Mas o óvulo, tá? Que é o que de fato vai reproduzir. Beleza? O ciclo feminino, ele é bem maior do que o masculino, né? É bem maior. Acho que é mais detalhado, assim. Isso. Agora olha que interessante. Foi? Deu pra entender o feminino? Sim. Então no final das contas, no feminino eu vou ter o gameta feminino, tá? Que aqui tá escrito ovo. Eu falei óvulo, perdão, é ovócito, tá? Eu falei óvulo, mas é ovócito. Bota ovócito aí. Ou a esfera, tá? Faz diferença? Faz, né? Tipo, responder questão. Faz. Totalmente. Ai, meu Deus, esses nomes. No outro era óvulo? Eu nem lembro. Porque o óvulo é antes da meiose. É. É tanto nome que na hora de falar acabo trocando também. Rafael, você falou ovócito ou esfera? É a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa. Isso é gameta do arquegônio. Isso aí. Então a gente substitui o óvulo e o ovo ali por ovócito. Ou só depois, que é ovócito. Isso. Onde tá escrito ovo, você bota ou a esfera ou o ovócito, tá? Ah, sim. Tá. Loiana, essa terminologia de ovócito, ela é muito recente, tá? Isso eu peguei num livro novo que eu comprei, de biologia. É uma maneira de você fazer uma analogia ao sistema reprodutor feminino, tá? Da espécie humana, tá? Tá, beleza. Porque o processo de divisão aqui é o mesmo. É muito louco, né? Eu tô falando de planta e o processo de divisão é o mesmo. É.
Mas enfim, eu acho essas paradas de evolução muito loucas. Bom, deu pra entender a parte feminina? Sim. Tá. Então vamos lá, vou voltar pra masculino só pra explicar como que acontece a fecundação, tá? Certo. Beleza. Essa estruturinha que eu chamei de arquegônio, tá? Vou só finalizar isso que eu esqueci de falar da feminina. Esse arquegônio, ele é o gametófito, tá? Então esse arquegônio, tá? Ele é o Sim. gametófito, tá? Ele é o gametófito feminino. Show? Show. Ana, foi? Foi. Tá. Voltando pro pólen. Então, esse pólen, ele começa a voar e voar. Esse esqueminha não tá muito didático nessa parte, por quê? Porque esse pólen, quando ele encontra com a região do óvulo, que é aquela regiãozinha que eu falei lá em cima, né? Onde está o arquegônio e a oosfera, quando ele se pendura, tá dando pra ver a setinha do mouse aí? Sim. Tá. Então, quando ele se pendura nessa pontinha aqui, ó, quando o pólen encontra com essa pontinha aqui, o que vai acontecer é o seguinte: dentro do óvulo, dentro do pólen, eu tenho a célula espermática, que é como se fosse, entre aspas, o espermatozoide, tá? Essa célula espermática ou espermatogênica, ela vai reagir à presença do arquegônio ali e ela vai começar a construir uma estrutura chamada de tubo polínico. Então, eu vou repetir. O pólen vai encostar aqui na região do arquegônio. Lembra que eu falei que o arquegônio vai dar acesso à oosfera? Sim. Por quê? Porque você vai ter uma reação da célula espermatogênica que está dentro do pólen com o arquegônio. Essa reação... Professor. Rapidinho, deixa eu terminar a frase rapidinho. Aham. Essa reação vai produzir um tubo chamado tubo polínico, que vai ser o tubo que vai ligar a oosfera à célula espermática. Show? Permitindo a fecundação. Beleza? Beleza. Agora pode fazer a pergunta. Eles só produzem juntos porque se ligam, né? Isso. E o tubo polínico só é produzido quando o pólen se encosta no arquegônio. Porque pelo ciclo, como tava diferente, eu achei que seria um diferente, mas aí ali, eles, antes da fertilização, eles se juntam. Isso. É por isso que eu achei que não ficou muito claro nesse negócio. Porque essas duas figurinhas aqui, ó, elas só acontecem depois que o pólen se encosta aqui. Ah, aí já tá como se tivesse adiantado. É muito difícil encontrar figura de ciclo reprodutivo de gimnosperma, gente. Eu tentei encontrar algum didático, mas é difícil. Difícil. Em português não encontrei um, tanto que eu peguei em português de Portugal. Não sei ideia. Se achar inglês for mais fácil, pode usar, mas você também não gosta, né? Eu não gosto porque tem muita gente que tem dificuldade em inglês, né? Então não é legal, sabe? Vou estar excluindo uma parcela dos alunos. Isso que eu não gosto. Sim. Mas eu também não sou boa em inglês, não, mas assim, como é palavras pequenas, específicas, ó, ainda mais biologia, eu acho que remete muito, assim. Parecido, né? Entendi. Mas beleza. Repete essa parte do tubo, por favor. Tá, beleza. Você foi até a parte do pólen? Foi. Tá. Quando esse pólen ele encosta na região do arquegônio, vai acontecer uma reação, tá, do pólen com o arquegônio a partir da célula espermática. É como se a célula espermática percebesse que ela está ali. Então, é como se ela reagisse de fora para dentro, enquanto o arquegônio reage de dentro para fora. Os dois vão um de frente para o outro, construindo, como se estivesse cavando um tubinho. Quando eles começam a cavar esse tubo, uma hora o tubo de dentro encosta com o tubo de fora e você tem um tubo que interliga os dois. Deu para ir? Então, ele liga a oosfera, que é o gameta do arquegônio, e liga ele ao quê? Ao espermatozoide. Espermatozoide não, perdão. A célula espermática, que seria, entre aspas, o espermatozoide. Tá. Ok? Só não escreve espermatozoide, por favor. Eu falei automático aqui. Célula espermática. Tá bom. Ok?
Então vamos lá. Coisa extremamente importante que cai em prova. O gametófito masculino é o tubo polínico. Então, o tubo polínico é o gametófito. Peraí, professor, que eu vou anotar. Repete, por favor. Tá. O tubo polínico é o gametófito masculino. Gametófito, né? Isso. Pronto, obrigada. Nada. E o óvulo, que é aquela estrutura inteira, onde dentro do óvulo eu tenho a oosfera. Olha só, eu queria dar o zoom, mas... O óvulo é como se fosse esse ovinho aqui inteiro. Pensa num ovo. Um ovo com 2 gemas. Tá? Consegue imaginar um ovo com 2 gemas aqui? Sim. O óvulo é esse ovo com essas 2 gemas. O que está escrito ovo aqui de Portugal é o ovócito. E o outro lado é o arquigônio. Ok? Ok. Então, ó. Rafael, Oi. quando que o gametófito deixou de ser o anterídeo? Repete pra mim, por favor, que quando vibrou eu não escutei o que você falou. Eu perguntei quando que o gametófito masculino deixou de ser o anterídeo. Ah, tá. Então, existe o termo anterídeo que você pode usar. Perdão, anterozoide. Anterozoide. Anterídeo não tem aqui, não. Tá. Por que ele não é anterídeo? Porque é uma estrutura muito diferente daquelas que a gente vê em angiospermas. Vamos lá. O anterídeo ele é basicamente uma estrutura apendicular. Ele parece uma varetinha, né? E a sua lógica de desenvolvimento é diferente da microsporângio. Então, aqui, eu não vou ter a mesma lógica de desenvolvimento. Ao invés de eu ter uma vareta, vamos dizer assim, só para ficar mais fácil, tá? Ao invés de ter uma varetinha cheia de grão de pólen, aqui eu tenho um cone masculino, onde dentro desse cone masculino eu tenho vários saquinhos cheios de micrósporos. Então, eu não vou ter o anterídeo, mas eu tenho o anterozoide, tá? Você pode chamar de anterozoide, só que muitos livros não chamam de anterozoide, chamam de célula espermática. Por quê? Justamente para fazer essa distinção entre o anterozoide estar relacionado com o anterídeo e aqui a célula espermática está relacionada com o microsporângio. Tá dando para aí? Aham. Tá? Então, assim, normalmente você vai chamar aquilo ali. Tem livro que chama de anterozoide. Você pode colocar, ninguém vai te dar errado por isso não, tá? Só que o pessoal evita de botar esse nome justamente para você não fazer uma associação com o anterídeo. Porque anterídeo não está presente aqui. Aqui eu tenho microsporângio. Foi? Foi. Tá, beleza. Aí eu prefiro botar célula espermática mesmo, porque senão vai dar tilt na cabeça. Porque você vai falar, pô, eu tenho anterozoide, mas cadê o anterídeo, né? Deu pra entender? Deu sim. Show! Então, esse slide aqui é um slide bem importante. Isso aqui cai todo ano na UERJ específica. Todo ano mesmo cai alguma questão falando disso aqui. Então, tubo polínico, gametófito masculino. E o óvulo inteiro é o gametófito feminino. Ok? Ok. Então, eu vou voltar aqui só para te mostrar uma parada. Acontece a fecundação vai formar o zigoto. O zigoto ele vai se desenvolver dentro do óvulo, tá? Então, repetindo, pensa assim, ele ligou através de um tubo polínico. O tubo polínico é uma ponte entre a célula espermática e a oosfera. Então, eu criei uma ponte e permiti a fecundação. Depois que fecundou, depois que fertilizou, o zigoto começou a se formar dentro da região onde era o óvulo, ok? E por que isso é importante? Porque esse desenvolvimento dele dentro dessa região vai fazer com que esse embrião se transforme em uma coisa muito importante que surgiu aqui em gimnosperma, que são as sementes. Então, a semente está dentro de uma caixinha, porque essa caixinha que deu origem à semente é o óvulo. Era o óvulo, né? Deu para entender? Deu, eu só voltou a ser óvulo, então, depois daquela parte ali volta. Então, o óvulo é como se fosse
Pensa assim, num ovo com 2 gemas. Sim. O óvulo tá aqui, ó. Ele continua. Ok? Uhum. A estrutura do óvulo permanece. Não é nem isso. É tipo assim, a questão do nome mesmo, que tinha, o senhor tinha falado pra substituir por ovócito. É. Isso. Aí é isso que eu tô bugada. Ó, tá vendo escrito ovo aqui? Sim, aí é ovócito. Aí é ovócito, só isso. Eu tinha que ter botado. Aí, Eu tinha que ter mas botado essa um negócio questão, assim. Fala. essa questão do óvulo que você tá falando, de depois que ele se desenvolve dentro, tá se referindo ao ovócito ou é óvulo mesmo? Ao óvulo mesmo. O óvulo aqui tem dentro dele o arquegônio e a oosfera, Entendi. tá? O arquegônio vai ajudar a fazer a pontezinha de ligação entre a célula espermática e a oosfera, então ele está ali para dar esse suporte. Depois que fecundou, esse embrião ele se desenvolve dentro do óvulo, né? Eu vou botar dentro do óvulo só para ficar mais fácil, tá? Porque ele vai ter um outro nome. Mas ele se desenvolve dentro do óvulo, tá? Fazendo com que lá no futuro ele dê origem à semente. Beleza? Beleza. Essa semente é uma semente alada que eu acho muito bonita, de verdade, de verdade. Não sei quantos de vocês já subiram a serra e repararam tipo como se fosse uma folhinha caindo, girando assim, voando, colorida. Já repararam nisso alguma vez? Folha caindo? É uma folha pequenininha que ela desce girando assim. Parece aquele helicópterozinho. Mas de qualquer planta ou dessa? Dessa assim. Não, dessa não. Isso é muito comum quando sobe a Serra de Teresópolis. Tem um trecho que tem muito disso nessa época do ano, porque é a época que ela mais reproduz, é a época fria, né? Então você tem um monte. É muito bonito. Aí tem gente que tira foto, para o carro na estrada para tirar foto, não sei o que. Isso é muito comum, tá? Então forma essa semente alada. Questão que caiu numa prova. Vocês sabem me explicar o porquê da importância dessa semente alada? Eu não. Acho que tem a ver com o mel, né? De se dispersar e tal. Isso aí. Como ela tem essa estruturinha que parece uma asa, isso facilita a dispersão dela. Então, já teve, eu falo sempre isso porque foi um trabalho que o meu professor fez lá na faculdade. Eles conseguiram encontrar em Petrópolis várias espécies de pinheiro que são comuns de Teresópolis e Itaipava, que tem mais, né, não tem nem quantos quilômetros, que são 10 quilômetros, né? Mas enfim, a distância é considerável. Então ele conseguiu perceber um pinheiro migrando de uma região que está, sei lá, 10 quilômetros de distância. Isso só é possível por causa da semente alada. Deu para entender? Sim. Aí essa semente cai no chão, tá? E se desenvolve em um broto, que vai dar origem ao pinheiro. Alguma dúvida, gente? Não, eu não tenho. Não. Então eu vou repetir mais uma vez, é por causa da hora, porque acho que nem vai dar tempo de entrar muito no próximo assunto, mas vou repetir aqui. Rapidinho, tá? Então, vamos lá. O esporófito ele é 2N, tá? E dentro do esporófito eu tenho duas estruturas reprodutivas que não são órgão ainda, tá? Então, eu vou ter os cones masculinos e os femininos, tá? No cone masculino, que alguns chamam de cones polínicos, não precisa botar esse nome não, você pode escrever cone masculino que ninguém vai te dar errado, mas nos cones masculinos você vai ter uma regiãozinha dentro dele chamada de microesporângio. Dentro dos microesporângios eu vou estar tendo várias meioses acontecendo e essas meioses vão estar dando origem aos micrósporos. Esses micrósporos são microesporos, esporos pequenininhos, que são os esporos masculinos. Esses esporos masculinos eles começam a sofrer mitose e se transformam em pólen. Esse pólen ele é basicamente uma estrutura reprodutiva, ou seja, uma estrutura germinativa, que também tem um aspecto meio alado, parece que tem duas asinhas, e dentro dele eu vou ter a célula espermática, tá? Também conhecida como anterozoide em alguns livros, tá? Beleza. E esse pólen vai ficar voando por aí.
Em contrapartida, ao mesmo tempo, lá na parte feminina, vai estar acontecendo o seguinte: dentro do cone feminino, eu vou ter uma região que eu vou chamar de óvulo. Essa região chamada de óvulo tem dentro dela uma célula chamada de megásporo, tá? Beleza? O megasporângio é basicamente o contorno, né, com essa parte marrom inteira, tá? É a região, né? É como se fosse o órgão, entre aspas. E não tem órgão, mas é só para vocês entenderem. Megasporângio é como se fosse, entre aspas, o órgão, que é a estrutura completa, tá? Dentro desse óvulo vai estar acontecendo um monte de divisão. Como assim? A célula ali, o megasporo, o esporo grande, o megásporo, que é o esporo feminino, ele vai sofrer meiose. Como eu tenho apenas uma célula aqui dentro, e na meiose a gente viu que uma célula forma um 4, você vai ter a meiose acontecendo dando origem a 4 megásporos, tá? Então, esse megásporo daqui, ele é 2N, e vai dar origem a 4 megásporos N, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter a degeneração, tá, de uma parte desses megásporos e a transformação deles em duas estruturas. Uma estrutura que é a oosfera e a outra estrutura que é o arquegônio. Tá? Tá dando para ir? Sim. Tá? O que acontece, então, voltando para o pólen. O pólen se encontra aqui na extremidade de onde é o megasporângio, né, na estrutura marronzinha. Ele vai para esse topo aqui do megasporângio. E quando ele se liga nessa estrutura aqui, o que acontece é, começa a ocorrer uma reação química, fazendo com que a célula espermática, ao perceber que entrou em contato ali com a região do megasporângia, onde tem o arquegônio, ela começa a produzir o tubo polínico. Então, esse tubo polínico é o gametófito masculino. Então, ele vai produzindo um tubo polínico entrando, né, ali dentro mesmo do óvulo. Tá? Quando ele começa a entrar dentro do óvulo, o organismo feminino percebe e o arquegônio começa a produzir a ponte também de dentro para fora. Então, a célula espermática está produzindo tubo polínico de fora para dentro e o arquegônio está fazendo a ponte de dentro para fora. No final das contas, você forma uma estrutura, um tubinho, tá, que vai interligar a célula espermática à oosfera. Esse tubinho é como se fosse uma ponte, é o tubo polínico. Tá? O tubo polínico, ele é o gametófito masculino, porque a predominância da sua fabricação, a maior parte da sua fabricação, é feita pela célula espermática. Então, a gente chama ele de gametófito masculino. E o óvulo, que é a estrutura completa, no qual dentro dessa região completa eu já tenho a oosfera e o arquegônio, ela vai ser o meu gametófito feminino. Tá? Uma vez que esse tubo polínico aconteceu e a fecundação ocorreu, deu-se origem ao zigoto dentro do óvulo, tá? Esse zigoto se originou dentro do óvulo, e começam a ter várias transformações devido a essa fertilização, né? Essa fecundação, que vai transformar esse óvulo na semente, contendo um núcleo, que vai ter a regiãozinha que vai desenvolver o vegetal, e o embrião completo. Tá? Essa semente é uma semente alada, uma semente que tem uma folhinha que parece uma asa, e isso ajuda na dispersão dela. Quando ela cai na terra, ela brota, gera um brotinho jovem que vai dar origem ao esporófito. Deu? Sim. Deu para entender na revisão? Essa revisão rápida? Ficou mais fácil quando eu estou interligando tudo? Aham. Tá. É que eu acho que na primeira vez que eu falei, eu troquei alguns nomes porque é muito nome. Tem uma hora que a cabeça dá um bug. Mas foi? Uhum. Tá. Loiana, também foi? Loiana? Acho que ela caiu. Não, porque ela tinha perguntado, por isso que eu tô perguntando também. Então vamos lá. E é isso, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Então essa aqui foi a aula de Gimnosperma, espero que vocês tenham gostado, tá?